Você já parou para pensar em quem ocupa seus pensamentos? Quem está em sua mente constante e incessantemente? Muitas vezes, Deus usa esses momentos de reflexão para nos chamar a algo maior. Quando você não consegue parar de pensar em alguém, pode ser um sinal de que Deus está querendo falar com você, de que Ele está trabalhando não apenas em sua vida, mas na vida dessa pessoa também. O pensamento constante em alguém pode ser uma bênção disfarçada, um chamado divino para orar, para agir, para interceder. Hoje, vamos mergulhar nesse mistério espiritual. Por que nossos pensamentos se fixam em algumas pessoas? Qual o propósito de Deus por trás disso? E como isso pode mudar não só as nossas vidas, mas também o destino daqueles que estão em nossos corações? Prepare-se, pois o Senhor quer revelar algo poderoso a você hoje. A natureza dos nossos pensamentos é um reflexo direto do estado do nosso coração. A Bíblia nos ensina que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mateus 6:21. Esse versículo revela uma verdade profunda sobre a nossa vida espiritual. Tudo o que valorizamos, tudo o que ocupa nossa mente e nosso coração, molda as nossas atitudes, ações e decisões. Se estamos constantemente pensando em alguém, isso não é apenas uma coincidência ou algo passageiro. Pode ser um sinal de que essa pessoa ocupa um lugar significativo em nosso coração, seja pela sua importância para nós ou pela maneira como Deus deseja usá-la em nossas vidas. Pensemos por um momento na relação entre Davi e Jonatas. A amizade deles é um exemplo poderoso de como os pensamentos podem refletir o que está em nosso coração. Em 1 Samuel 18:1, a Bíblia nos diz que a alma de Jonatas se uniu à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Essa amizade foi muito mais do que uma simples conexão entre amigos. Foi uma aliança profunda, uma relação espiritual que transcendeu os laços familiares. Mesmo quando Davi foi perseguido por Saul, Jonatas não apenas pensava em Davi, mas também o defendia, intercedendo por ele diante de seu pai. Jonatas estava disposto a arriscar a própria vida por seu amigo. E essa relação se consolidou no coração deles de tal maneira que Davi jamais se esqueceu de Jonatas, mesmo após a morte de seu amigo, 2 Samuel 9. A memória e o amor por Jonatas permaneciam vivos no coração de Davi, e ele continuou a cuidar dos descendentes de Jonatas, demonstrando como os pensamentos constantes em alguém podem levar a ações poderosas de amor e compaixão. O que podemos aprender disso? Quando alguém ocupa nossa mente constantemente, não devemos ignorar esse fato. Em vez disso, devemos perguntar: por que essa pessoa está aqui em minha mente? Será que Deus está nos chamando para orar por ela? Ou talvez há algo em nossa própria vida ou em nosso relacionamento com essa pessoa que precisa ser tratado, restaurado ou fortalecido? Os pensamentos que temos sobre os outros podem ser uma maneira de Deus nos conduzir em direção a algo maior, algo mais profundo que Ele deseja realizar em nossa vida ou na vida daquela pessoa. Em muitos momentos, Deus usa nossos pensamentos sobre os outros para nos mover espiritualmente. Ele pode estar nos chamando para orar por alguém que precisa de nossa intercessão. Quando uma pessoa permanece em nossos pensamentos, como Jonatas esteve nos de Davi, pode ser que Deus esteja nos convidando a carregar o fardo dessa pessoa em oração, a interceder em favor dela, ou até mesmo a ser um canal de cura e restauração. Através dos nossos pensamentos, Deus nos prepara para a ação. Talvez você esteja pensando constantemente em alguém que está distante de Deus ou que está atravessando dificuldades. O que fazer com esses pensamentos? A resposta está na maneira como reagimos. O Espírito Santo usa nossos pensamentos como um meio para nos chamar à ação, para nos fazer mover em direção à necessidade de oração,
ao perdão ou até mesmo à restauração de relacionamentos quebrados. Deus pode estar nos dizendo que é hora de dar o próximo passo, de colocar nossa fé em ação. Essa conexão entre o coração e os pensamentos é fundamental para a nossa caminhada com Deus. O que preenche nosso coração, inevitavelmente, preenche nossa mente. Assim como a Bíblia nos ensina, o que temos em nosso coração, refletido nos nossos pensamentos, eventualmente se manifestará em nossas ações. Quando nossos pensamentos estão constantemente voltados para alguém, isso pode ser um sinal de que essa pessoa ocupa uma posição importante em nossa vida espiritual. Talvez Deus esteja nos guiando a tomar uma atitude de amor, perdão ou restauração. Pensar constantemente em alguém também pode ser um convite para examinarmos nossa própria vida. Às vezes, esses pensamentos não são apenas sobre a pessoa, mas sobre o que ela representa para nós. Talvez estamos sendo chamados a perdoar, a pedir perdão, ou até mesmo a entender a verdadeira natureza de nossos sentimentos em relação a essa pessoa. O pensamento constante pode revelar áreas de nossa vida onde Deus deseja fazer uma obra de cura. Ele pode estar nos convidando a olhar mais profundamente para o nosso coração e para as motivações que nos movem. Através dessa reflexão, entendemos que nossos pensamentos não são apenas algo que ocorre aleatoriamente em nossas mentes. Eles têm um propósito divino. Quando pensamos frequentemente em alguém, é possível que Deus esteja usando esses pensamentos como uma maneira de nos preparar para agir conforme sua vontade. O pensamento constante pode ser o Espírito Santo nos chamando para orar, para agir ou até para restaurar um relacionamento. Em tudo isso, o objetivo final é sempre nos aproximar mais de Deus, confiar em seu plano e viver de acordo com os propósitos divinos. O pensamento constante sobre alguém também nos leva a uma reflexão mais profunda sobre nossa própria caminhada espiritual. Como Jonatas pensava em Davi, talvez sejamos chamados a ser como Jonatas para alguém, dispostos a sacrificar, a interceder e a amar, independentemente das circunstâncias. O pensamento em alguém pode ser um reflexo de nossa disponibilidade para viver conforme a vontade de Deus, mesmo quando isso exige algo de nós. Como Jonatas, podemos ser chamados a ser leais e fiéis àqueles a quem Deus nos chamou a servir e amar. Portanto, não subestime o poder dos seus pensamentos. Quando alguém está constantemente em sua mente, lembre-se de que Deus pode estar no controle desse processo. Ele pode estar usando esse pensamento como uma forma de mover seu coração para um lugar de ação espiritual, seja para orar, restaurar ou interceder. Seus pensamentos podem ser a chave para um profundo mover de Deus em sua vida e na vida daqueles que você ama. Agora, pergunte-se: o que esses pensamentos estão me ensinando? O que Deus deseja que eu faça com esses pensamentos? Este é o momento de discernir a vontade de Deus e agir com fé e coragem. Como Davi, que nunca se esqueceu de Jonatas, talvez seja hora de se lembrar, orar e agir, não apenas para aqueles que estão em sua mente, mas também para aqueles que Deus coloca em seu coração. Pensamentos que conduzem à oração e intercessão. A intercessão é uma das formas mais poderosas de agir no Espírito em favor de outras pessoas. Quando Deus coloca alguém em nossa mente repetidamente, não podemos ignorar esse sinal. A oração é a chave que abre os céus. E quando intercedemos por alguém, nossas palavras, embora muitas vezes silenciosas e invisíveis, têm o poder de mover as mãos de Deus. A Bíblia nos ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E isso nos revela a força que a intercessão tem. Quando somos chamados a orar por alguém,
Nosso pensamento contínuo sobre essa pessoa pode ser um convite divino para agir em espírito, não apenas em nosso nome, mas no nome da pessoa que está em nossas mentes. Ao pensar em alguém constantemente, nos tornamos, de certa forma, participantes ativos do plano de Deus para aquela vida. Não é por acaso que algumas pessoas simplesmente não saem de nossos pensamentos. O Espírito Santo nos usa como intercessores, nos movendo para orar, para agir e para buscar a vontade de Deus sobre aquela pessoa. A oração que brota do coração de alguém que se importa profundamente com o outro é poderosa, pois é movida pela compaixão e pelo amor divino. Quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, ele demonstrou o poder de uma oração persistente. Em Gênesis 18, Deus revelou a Abraão que destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade e pecado de seus habitantes. Abraão, conhecendo a justiça de Deus, mas também o coração misericordioso de Deus, começou a interceder por essas cidades, especialmente por sua sobrinha Lot, que vivia lá. Abraão não se contentou com a revelação de Deus, mas começou a barganhar, pedindo a Deus que poupasse as cidades caso houvesse apenas 50 justos, depois 45, 40, até chegar a 10. Abraão intercedeu incansavelmente e com ousadia, desafiando a própria justiça de Deus, mas sempre movido pelo desejo de salvar os justos que ali moravam. Essa história de intercessão nos ensina que a oração não é apenas uma prática passiva, mas uma ação poderosa que pode mudar o curso de eventos. Abraão sabia que o que estava em jogo não era apenas a destruição de cidades, mas a salvação de vidas. Seu pensamento contínuo sobre Lot o levou a agir com coragem diante de Deus, e sua oração fez a diferença. Deus, em sua misericórdia, atendeu a oração de Abraão e Lot foi poupado da destruição. Assim também, quando somos movidos por pensamentos constantes sobre alguém, seja por um amigo, um membro da família ou até mesmo alguém que não conhecemos bem, devemos ver isso como um convite divino para interceder por essa pessoa. Não subestime o poder de sua oração. Cada pensamento que temos sobre o bem-estar de alguém é uma oportunidade para entrar na presença de Deus e clamar por sua intervenção. O poder da intercessão vai além do simples ato de orar por uma necessidade específica. Muitas vezes, nossa intercessão é guiada pelo Espírito Santo para orar por algo que nem sempre sabemos. Em Romanos 8:26, a palavra nos diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando alguém ocupa nossos pensamentos constantemente, podemos não saber o que exatamente essa pessoa precisa, mas o Espírito Santo sabe. Ele nos guia para orar em alinhamento com a vontade de Deus para a vida dessa pessoa. Muitas vezes, sem que tenhamos uma compreensão plena da situação. Em Efésios 6:18, Paulo nos exorta a orarmos em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Isso não significa orar apenas por nossos próprios interesses ou necessidades, mas também pelos outros, com um coração compassivo e cheio de fé. Os pensamentos que temos sobre os outros podem ser usados pelo Espírito para criar uma corrente de oração que atravessa barreiras espirituais e traz transformação para as vidas daqueles que estão em nossas orações. Nosso papel como intercessores é crucial. Quando Deus coloca alguém em nossa mente, Ele não nos está apenas pedindo para lembrá-los em nossas orações, mas para nos envolvermos em sua luta espiritual. A intercessão é o meio pelo qual podemos participar da obra redentora de Deus, não apenas em nossas próprias vidas, mas também na vida de outros. Pensar constantemente em alguém é o Espírito Santo nos chamando a nos tornar canais de bênçãos, trazendo luz
e vida para aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes, pensamos que nossas orações não têm o impacto que gostaríamos, mas devemos lembrar que a oração feita com fé e confiança em Deus tem um poder imenso. Deus ouviu Abraão e sua misericórdia se estendeu até Lot. Da mesma forma, quando oramos com fé, Deus ouve nossas orações e age de acordo com sua vontade soberana. O fato de alguém estar em nossa mente é uma oportunidade divina para interceder e fazer a diferença na vida dessa pessoa. Poderíamos pensar que em tempos de dificuldade, a intercessão de alguém não seria suficiente para mudar uma situação difícil. No entanto, em momentos como esses, Deus nos ensina a confiar que nossas orações têm um valor eterno e significativo. Quando oramos com fé, não só por nós mesmos, mas por aqueles que estão em nossos corações, somos parceiros de Deus, no seu plano de transformação. A intercessão não é apenas para os grandes momentos de crise. Na verdade, Deus nos chama a orar continuamente, não apenas quando algo grande e urgente acontece. O Espírito Santo nos guia a orar em todo momento, pois a oração não é uma prática esporádica, mas uma vida em constante comunicação com Deus. Quando alguém ocupa nossa mente, Deus está nos convidando para estar em sintonia com Ele, em constante oração em favor dos outros. Isso faz com que nosso espírito esteja alinhado com a vontade de Deus e preparado para agir conforme seu plano. O que precisamos entender é que, ao interceder por alguém, não estamos apenas realizando uma ação de bondade, mas cumprindo um papel espiritual essencial. Deus, em sua soberania, escolhe nos usar como instrumentos de mudança. Cada oração, cada pensamento dedicado a outra pessoa é uma semente plantada que tem o potencial de gerar frutos duradouros. Portanto, quando você for tocado por um pensamento constante sobre alguém, saiba que isso não é mera coincidência. É um chamado para entrar na presença de Deus e interceder por essa pessoa. Ao fazer isso, você se torna parte da obra divina, permitindo que o Espírito Santo use sua vida para mudar o curso da história e alcançar corações. Cada pensamento dirigido a alguém, seja de preocupação, amor ou compaixão, é um convite para orar e transformar a vida de alguém com o poder de Deus. Não subestime a profundidade de suas orações. Elas têm o poder de moldar não apenas o presente, mas também o futuro de vidas que Deus colocou em seu caminho. Ao orar, você não está apenas pedindo por um resultado imediato, mas está colaborando com a obra divina de transformação que só Deus pode realizar. O pensamento como catalisador de ação espiritual. Quando Deus coloca alguém em nossos pensamentos repetidamente, Ele não está apenas nos convidando a orar ou refletir sobre essa pessoa. O pensamento, quando guiado pelo Espírito Santo, frequentemente nos leva à ação. Através de nossos pensamentos, Deus pode estar nos movendo para fazer algo que nunca imaginamos ser possível. Os pensamentos não são apenas imagens passageiras em nossas mentes. Eles são como sementes plantadas por Deus para gerar frutos. Deus usa esses pensamentos como catalisadores para nos impulsionar a agir, para que possamos influenciar positivamente a vida de outras pessoas, muitas vezes de maneiras que não podemos ver ou compreender plenamente. Um exemplo claro disso na Bíblia é a história de Esther e Mordecai. Esther, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia, foi chamada para um propósito divino que ela mesma não havia planejado. Quando Mordecai, seu tio, soube da trama do inimigo Hamã para exterminar os judeus, ele procurou Esther, lembrando-a de sua posição privilegiada e desafiando-a a agir em favor do seu povo. Esther, inicialmente hesitante, percebeu que seus pensamentos constantes sobre a situação de sua nação não eram coincidência, mas um chamado de Deus para agir.
Ela sabia que, ao se aproximar do rei para interceder pelo seu povo, sua vida estaria em risco. Mesmo assim, movida pelo pensamento persistente sobre a gravidade da situação, Ester tomou uma decisão corajosa e disse: "Se eu perecer, perecerei." Ester 4:16. Esse momento decisivo em Ester demonstra o poder de um pensamento focado em um propósito divino. Ester sabia que seu pensamento constante sobre o destino de seu povo estava ali por uma razão. Deus a estava chamando para agir. O pensamento em sua nação a levou a se levantar com coragem e tomar uma ação espiritual que mudou o destino de toda uma geração de judeus. Sua oração e ação conjunta salvaram não apenas a sua vida, mas a de toda a sua nação. Refletindo sobre essa história, podemos perceber que, quando estamos pensando constantemente em alguém ou em uma situação, isso pode ser o movimento do Espírito Santo nos convocando a agir. Pode ser que Deus nos esteja chamando para dar um passo de fé, para apoiar alguém que precisa de nossa ajuda ou para interceder de maneira mais fervorosa por uma causa. A ação espiritual começa no pensamento, mas ela só se materializa quando agimos em resposta ao chamado de Deus. Quando estamos em sintonia com o Espírito, esses pensamentos nos movem, nos inspiram e nos direcionam para realizar a vontade divina. Ester não apenas pensou sobre seu povo e sobre a ameaça iminente, ela foi movida a agir. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos toma por completo, usa nossos pensamentos e nos guia para tomar ações que são muitas vezes além da nossa capacidade natural. Mas quando obedecemos ao chamado, vemos o poder de Deus se manifestando em nossas ações. Não é apenas sobre agir por agir, mas sobre agir com um propósito divino que transcende a nossa compreensão. Quando Deus coloca alguém em nossa mente, podemos perguntar a nós mesmos: o que Deus está me chamando a fazer por essa pessoa? Será que Ele quer que eu ore de maneira específica por ela? Será que Ele me está pedindo para dar um passo de fé para restaurar um relacionamento quebrado ou para agir de maneira prática em sua vida? O pensamento constante sobre alguém não deve ser ignorado, pois ele pode ser o sinal de que Deus deseja usar você como um instrumento de mudança na vida dessa pessoa. O pensamento não é um processo isolado. Quando o Espírito Santo nos guia por meio de nossos pensamentos, ele está nos levando a agir em conformidade com a sua vontade. Cada pensamento pode ser uma pequena semente de ação que Deus usa para transformar uma situação ou tocar o coração de uma pessoa. Assim como Ester, nossos pensamentos podem nos levar a momentos decisivos, onde devemos escolher entre agir de acordo com o plano de Deus ou ficar parados, esperando que algo aconteça. Mas a realidade é que Deus já nos deu a capacidade de fazer a diferença, e Ele frequentemente usa nossos pensamentos como o ponto de partida para essa mudança. Outro exemplo bíblico que ilustra isso é o de Neemias. Quando Neemias soube da devastação de Jerusalém e do sofrimento do povo de Deus, ele não ficou apenas triste ou passivo. Ao invés disso, Neemias foi movido por seus pensamentos e, com grande fervor, ele se colocou diante de Deus em oração, pedindo a Deus a direção e as ferramentas necessárias para reconstruir os muros de Jerusalém. Seus pensamentos o levaram a orar de forma persistente, e essa oração culminou em ação. Neemias não apenas orou, mas também tomou a liderança e se dedicou a realizar a obra de reconstrução com a ajuda de Deus. Ele pensou, orou e agiu. Como vemos, a ação espiritual frequentemente começa no pensamento, mas ela só se concretiza quando fazemos a nossa parte em resposta ao chamado de Deus. Assim também ocorre em nossas vidas. Quando Deus coloca alguém ou uma situação em
nossos pensamentos, isso pode ser um convite para que façamos mais do que apenas refletir ou sentir compaixão. Pode ser um chamado para agir com fé, orar com fervor ou tomar medidas concretas em favor de alguém. Nosso pensamento constante pode ser Deus nos chamando para ser instrumentos de transformação. Não devemos subestimar o impacto de um pensamento. Se Deus colocou alguém em sua mente, se Ele colocou uma situação diante de seus olhos, é hora de perguntar: como Deus quer que eu haja agora? Como Ele quer que eu use esse pensamento para trazer seu reino à terra? O Espírito Santo frequentemente usa nossos pensamentos para nos preparar para algo maior, algo além de nós mesmos. O pensamento é o campo fértil onde a ação espiritual germina. Quando o pensamento é guiado pelo Espírito Santo, ele nos leva a ações que não só afetam o presente, mas também têm implicações eternas. Assim como Esther, Neemias e tantos outros personagens bíblicos, somos chamados a agir conforme os pensamentos que Deus coloca em nossa mente, não apenas para o nosso bem, mas para a transformação do mundo ao nosso redor. Cada pensamento, se devidamente compreendido e obedecido, pode ser uma chave para liberar o poder de Deus em uma situação. Portanto, quando você se pegar pensando em alguém ou em algo constantemente, lembre-se de que isso não é um acidente. É o mover de Deus em sua vida, uma oportunidade para responder ao seu chamado. Pergunte-se: Deus, o que você quer que eu faça com esses pensamentos? Como posso agir para cumprir sua vontade na vida dessa pessoa ou nessa situação? O pensamento não é um fim em si mesmo, mas um catalisador divino para ações que levam à transformação espiritual. Pensar nos outros com compaixão é um aspecto fundamental do caráter cristão, e Deus usa esses pensamentos para nos ensinar mais sobre a verdadeira natureza do amor divino. Quando nossos pensamentos se voltam constantemente para uma pessoa, pode ser uma oportunidade divina para aprendermos a compaixão de Cristo, que sempre olhou para as pessoas com olhos cheios de misericórdia e graça. A compaixão de Jesus não era apenas uma emoção passageira, mas uma força poderosa que o movia a curar, restaurar e levar as pessoas a uma transformação profunda. Em Mateus 9:36, lemos que, vendo ele as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ao olhar para as pessoas, não via apenas suas necessidades físicas ou emocionais, mas enxergava as almas, as vidas que estavam perdidas e necessitadas de cura. Ele pensava nas multidões com compaixão, movido por um profundo desejo de restaurá-las. Esse é o coração de Cristo, um coração que sente pela dor do outro e que age com um amor sacrificial para aliviar essa dor. Jesus não apenas olhava para as pessoas com compaixão, ele se envolvia com elas. Ele não se afastava do sofrimento dos outros, mas se aproximava, tocando as vidas das pessoas de maneiras que transformavam suas realidades. Seus pensamentos constantes sobre a humanidade se manifestaram em ações de cura, ensinamento e perdão. Quando somos chamados por Deus a pensar constantemente em alguém, não devemos ver isso apenas como um pensamento passageiro ou uma preocupação momentânea. Pode ser um convite para que aprendamos a olhar para essa pessoa com os olhos de Cristo, com compaixão e cuidado, como ele olhou para as multidões. Um exemplo claro de como Jesus pensava constantemente em seus discípulos pode ser encontrado em sua relação com eles durante os dias que antecederam sua crucificação. Mesmo sabendo o que estava por vir, Jesus não deixou de ensinar, orar e cuidar de seus discípulos. No momento mais sombrio de sua vida, ele se preocupava com o bem-estar espiritual de seus seguidores. Em João 17, lemos a oração de Jesus por seus discípulos, onde ele ora por sua proteção, santificação e unidade.
Ele sabia que seus discípulos enfrentariam grandes dificuldades e perseguições, mas seu pensamento constante neles era uma expressão de seu amor e compaixão inabaláveis. Jesus, até em sua angústia, demonstrava cuidado espiritual profundo e eterno por aqueles que ele amava. Essa atitude de Cristo é um modelo poderoso para nós. Quando somos chamados a pensar constantemente em alguém, seja um amigo, um membro da família ou até mesmo alguém com quem temos pouco contato, devemos perguntar a nós mesmos: como posso pensar nessa pessoa de maneira semelhante a Cristo? Como posso olhar para ela com compaixão, orar por ela com a mesma intensidade com que Jesus orou por seus discípulos? Esses pensamentos podem ser uma oportunidade para aprendermos a agir de forma mais altruísta, refletindo o caráter de Cristo em nossas próprias vidas. Pensar em alguém, especialmente com a intenção de orar por ela, é um poderoso ensino espiritual. Muitas vezes, nossas orações por outras pessoas nos transformam mais do que qualquer outra ação. O pensamento contínuo em alguém pode ser o Espírito Santo nos guiando para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, nos ensinando a amar incondicionalmente e a perdoar. Quando vemos alguém em nossa mente e coração repetidamente, devemos nos perguntar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar sobre essa pessoa? Como posso ser mais como Cristo em minha relação com ela? Essa prática nos leva a entender mais profundamente a natureza do amor de Deus, que não é condicional, mas abundante e incondicional. A aplicação prática disso pode ser vista nas situações cotidianas. Quando pensamos em alguém, podemos pedir a Deus para nos ajudar a ver essa pessoa com os olhos dele. Por exemplo, se estamos pensando em alguém que nos causou dor ou mágoa, podemos orar pedindo a Deus que nos ajude a perdoar essa pessoa como Cristo nos perdoou. Se pensamos em alguém que está distante de Deus, podemos orar para que essa pessoa seja tocada pela graça divina e se volte para Ele. O pensamento, quando guiado por Deus, transforma o nosso olhar, não apenas sobre as pessoas que amamos, mas também sobre aquelas que são difíceis de amar. Ele nos dá a capacidade de ver além das falhas humanas e enxergar a necessidade profunda de cada ser humano de conhecer o amor redentor de Cristo. Jesus nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma e mente, e o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 37, 39. O pensamento constante em alguém pode ser uma ferramenta divina para cumprir esse mandamento. Cada vez que oramos por alguém, seja por suas necessidades físicas ou espirituais, estamos colocando em prática o mandamento do amor. Deus usa esses pensamentos para nos ensinar a verdadeira essência do amor. Um amor que não espera nada em troca, mas que busca o bem do outro. No entanto, esse amor não é fácil. Jesus nos ensinou que amar aqueles que nos amam é simples. Mas amar aqueles que nos odeiam ou que nos fazem mal é uma tarefa mais difícil. Mateus 5,44. Quando pensamos constantemente em alguém que nos feriu, podemos ser tentados a alimentar rancor, mas Deus nos chama a usar esses pensamentos como uma oportunidade para aprender a compaixão verdadeira e o perdão. Jesus demonstrou isso perfeitamente ao orar pela salvação de seus algozes enquanto estava na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. O pensamento de Cristo por aqueles que o crucificavam foi um reflexo de sua compaixão incondicional e seu desejo de que todos fossem reconciliados com o Pai. Nosso papel é refletir essa compaixão em nossa própria vida. Quando você pensar em alguém, ore para que Deus abra seus olhos para a verdadeira necessidade dessa pessoa. Que o pensamento em alguém se torne um catalisador para o crescimento espiritual em sua própria vida.
permitindo que você aprenda a amar mais como Cristo. Amar? Seja alguém que se importa, que ora, que age com compaixão e que reflete o caráter de Deus em tudo o que faz. O pensamento guiado por Deus pode ser uma ferramenta divina para ensinar a compaixão, a paciência, o perdão e o amor incondicional. Ao aprender a ver as pessoas com os olhos de Cristo, estamos não só cumprindo o mandamento de amar ao próximo, mas também nos tornando mais semelhantes a Ele. Pensar em alguém com compaixão não é apenas sobre desejar o bem, mas sobre agir em resposta ao amor de Deus por aquela pessoa, assim como Jesus fez com todos aqueles a quem Ele encontrou em sua vida terrena. Portanto, quando seus pensamentos se voltarem constantemente para alguém, lembre-se de que Deus pode estar usando esse momento para ensiná-lo a amar como Ele ama, a perdoar como Ele perdoa e a cuidar com a mesma intensidade que Cristo cuidou de seus discípulos. Cada pensamento é uma oportunidade de crescer espiritualmente e de refletir a glória de Deus na vida de outra pessoa. O pensamento constante em alguém pode ser mais do que uma preocupação momentânea. Quando uma pessoa ocupa nossos pensamentos repetidamente, isso pode ser um sinal claro de que Deus está nos chamando à vigilância espiritual. Pensar em alguém de forma persistente é muitas vezes um convite divino para estarmos mais atentos à vida dessa pessoa, para discernirmos onde ela pode precisar da nossa ajuda espiritual. A vigilância não se limita apenas à nossa própria vida, mas se estende à vida de outros, aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Esse tipo de vigilância espiritual é essencial, pois ao pensarmos frequentemente em alguém, podemos ser guiados por Deus a interceder por essa pessoa de forma mais intensa, ou até mesmo a tomar uma ação prática que ajude a aliviar seu sofrimento ou a orientá-la espiritualmente. A vigilância espiritual é, portanto, uma resposta ao chamado divino, onde somos convidados a nos envolver mais profundamente com as necessidades dos outros. Em Mateus 26, 40 a 41, vemos um exemplo claro de como a vigilância espiritual pode ser negligenciada. Jesus, momentos antes de ser preso, pediu a seus discípulos que vigiassem e orassem com ele no jardim de Getsêmani. Ele estava prestes a enfrentar a maior provação de sua vida e necessitava do apoio e da intercessão de seus amigos. Porém, ao retornar, ele os encontrou dormindo. Em sua misericórdia, Jesus os repreendeu com ternura. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, a vigilância espiritual estava diretamente ligada à preparação para as dificuldades que estavam por vir. Jesus nos ensina que a vigilância não é apenas uma prática esporádica, mas algo essencial em nossa caminhada com Deus, especialmente nos momentos de crise. A história de Jesus e seus discípulos nos mostra que nossos pensamentos e ações espirituais podem ser afetados pela falta de vigilância. A falta de vigilância nos impede de perceber as oportunidades que Deus nos dá para interceder por outras pessoas. Quando alguém ocupa nossos pensamentos repetidamente, não podemos ignorar esse fato. Ao contrário, devemos perguntar: por que essa pessoa está em minha mente? O que Deus quer me mostrar através disso? A vigilância espiritual nos chama a estar atentos às necessidades mais profundas daqueles que nos cercam. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor enfrentam batalhas espirituais, emocionais e físicas que não são visíveis à primeira vista. Elas podem estar enfrentando tentações, dificuldades financeiras, problemas de relacionamento ou até mesmo luta espiritual, mas não mostram isso abertamente. No entanto, quando Deus coloca alguém em nossos pensamentos, Ele está nos convocando a estar mais atentos, a orar por essa pessoa e a oferecer apoio.
A vigilância espiritual é um convite para que sejamos mais sensíveis ao que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Quando estamos atentos às necessidades do nosso próximo, nos tornamos canais para a graça de Deus fluir. Isso exige uma atenção constante e uma disposição de nos colocar em oração, intercedendo por aqueles que Deus coloca em nosso coração. Essa vigilância, alimentada pela oração, tem o poder de transformar situações e trazer alívio para aqueles que estão sofrendo. A intercessão, quando guiada pela vigilância espiritual, é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Não se trata apenas de pensar sobre as pessoas, mas de agir em resposta ao que o Espírito Santo nos revela. A oração de intercessão é muitas vezes o primeiro passo para a mudança espiritual na vida de alguém. Quando oramos com vigilância, nosso espírito se alinha à vontade de Deus e ele começa a agir na vida daqueles por quem estamos intercedendo. Vemos um exemplo de vigilância espiritual na vida de Abraão, quando ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Deus revelou a Abraão que ele destruiria essas cidades devido à sua maldade. No entanto, Abraão, com o coração cheio de compaixão, não ficou passivo. Ele orou por sua sobrinha Lote e pela cidade, intercedendo diante de Deus. Ele até mesmo negociou com Deus, pedindo que a cidade fosse poupada se houvesse um número suficiente de justos. Abraão demonstrou uma vigilância espiritual genuína, pois ele sabia que as orações sinceras poderiam mudar o curso dos acontecimentos. Embora a cidade tenha sido destruída, a intercessão de Abraão teve um impacto direto na vida de Lote, que foi poupado. Esse exemplo de Abraão nos mostra como a vigilância espiritual pode nos levar a orar, não apenas por nossas próprias necessidades, mas também pela salvação e pelo bem-estar de outros. Quando alguém está em nossos pensamentos constantemente, é possível que Deus nos chame para interceder por essa pessoa, para que ela seja protegida das adversidades e recebida pela misericórdia de Deus. Nosso papel como intercessores não é apenas levantar orações por nós mesmos, mas também estar atentos às necessidades espirituais dos outros e agir em oração. Em Efésios 6:18, Paulo nos exorta a orar em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Isso significa que a vigilância espiritual deve ser constante. Não devemos esperar pelas situações de emergência para orar. Deus nos chama a estar em oração contínua, não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros. Ao mantermos vigilância espiritual, permanecemos alertas para os momentos em que podemos interceder por aqueles que precisam de ajuda. A vigilância espiritual também nos ajuda a discernir os perigos espirituais que outras pessoas podem estar enfrentando. Como em Mateus 26, onde a falta de vigilância levou os discípulos a adormecerem, muitas vezes nós também podemos ser tentados a dormir espiritualmente e ignorar os sinais de que alguém está em necessidade. Porém, ao mantermos vigilância, conseguimos perceber quando alguém está sendo atacado pelo inimigo e estamos prontos para levantar uma oração de proteção. Quando pensamos constantemente em alguém, devemos estar atentos para ver se há uma batalha espiritual que essa pessoa está enfrentando e como podemos ajudá-la com nossa intercessão. Devemos lembrar que, como intercessores, nosso papel é vital. Quando Deus coloca alguém em nossa mente repetidamente, é como se Ele estivesse nos alertando para a importância da vigilância espiritual. Ele nos chama a estar conscientes, a orar com diligência e a agir em fé. Pensar em alguém constantemente é uma oportunidade para entrarmos na brecha, intercedendo, levantando a muralha de oração e oferecendo apoio onde for necessário. Assim como Jesus alertou os discípulos, a vigilância espiritual exige uma ação constante. Não podemos deixar que as distrações da vida nos afastem do que Deus está nos chamando a fazer.
Quando nossos pensamentos estão fixos em alguém, isso não é por acaso. Pode ser Deus nos chamando para algo maior, para agir em favor dessa pessoa, seja orando, oferecendo ajuda prática ou falando uma palavra de encorajamento. Deus está nos convidando a estar atentos para que possamos ser os instrumentos de sua paz, cura e restauração na vida de quem Ele coloca em nosso coração. Deus, em sua infinita sabedoria, usa nossos pensamentos como um mecanismo para nos alertar sobre as necessidades espirituais dos outros. O pensamento constante em alguém pode ser o Espírito Santo nos chamando à vigilância e à ação. Devemos estar preparados para orar com fé e discernir o que Deus deseja fazer. Ele quer nos usar como intercessores, como guerreiros espirituais, que se levantam em oração e vigilância para trazer transformação e cura às vidas daqueles que estão em nosso coração. Pensar em alguém como um caminho para o perdão. Quando alguém não sai de nossos pensamentos, principalmente se essa pessoa nos feriu de alguma forma, podemos estar diante de um bloqueio espiritual que Deus deseja resolver em nossa vida. Às vezes, é fácil ignorar a dor e os sentimentos negativos que temos em relação a alguém. No entanto, quando alguém ocupa nossa mente de forma constante, especialmente de maneira negativa, isso pode ser um sinal claro de que estamos sendo chamados a perdoar. O Espírito Santo usa esses pensamentos como uma preparação para curar nossas feridas internas e nos conduzir a um caminho de reconciliação. A Bíblia nos ensina que o perdão é fundamental para a nossa caminhada cristã. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus declara: "Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas." O perdão é a chave para a nossa própria liberdade espiritual. Quando não perdoamos, o peso da amargura e do ressentimento nos prende, afastando-nos da paz que Deus deseja para nossas vidas. Mas quando somos capazes de liberar o perdão, encontramos a verdadeira liberdade e Deus começa a restaurar o que foi quebrado. Um exemplo poderoso de como o pensamento constante em alguém pode ser a chave para o perdão é a história de José e seus irmãos. José foi profundamente injustiçado pelos seus próprios irmãos. Eles o venderam como escravo, o enganaram e o abandonaram. Por muitos anos, José viveu longe de sua família, enfrentando dificuldades e sofrendo injustiças. No entanto, a história não termina com rancor e amargura. Quando José reencontrou seus irmãos, que agora estavam em necessidade, o perdão fluiu dele de uma maneira que só poderia ter vindo de Deus. Em Gênesis 45, vemos o momento crucial em que José revela sua identidade aos irmãos. Depois de testá-los e observar como se arrependeram de suas ações, ele não pôde mais se conter. O peso de seus pensamentos constantes sobre seus irmãos, que se tornaram um convite de Deus para restaurar sua família, levou-o a agir com um coração cheio de perdão. Ele disse: "Agora, portanto, não vos entristeçais, nem vos zangueis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós." Gênesis 45, 5. José reconheceu que, embora seus irmãos tivessem agido de forma maligna, Deus tinha usado aqueles momentos para moldá-lo e prepará-lo para uma missão maior. Ele entendeu que o perdão não era apenas uma liberação das ofensas dos outros, mas um meio pelo qual Deus restaurava tudo o que havia sido perdido. Quando José pensou constantemente em seus irmãos, ele foi levado ao perdão que, por fim, trouxe cura para sua alma e restaurou sua relação com a família. Esse exemplo de José nos ensina uma lição profunda. Quando alguém nos fere, nossos pensamentos sobre essa pessoa podem ser um reflexo de algo mais profundo que Deus deseja tratar.
Se alguém ocupa nossa mente de forma constante, especialmente se nos causou dor, é um sinal de que Deus pode estar nos preparando para liberar o perdão. O perdão, muitas vezes, não é fácil e pode exigir um processo de rendição ao Senhor. Mas quando cedemos a Ele, Deus nos capacita a perdoar, a restaurar e a viver em liberdade. Pensar constantemente em alguém que nos feriu pode ser um convite divino para examinar o que está em nosso coração. Será que guardamos ressentimento? Será que há algo que precisamos liberar? Muitas vezes, o simples fato de não conseguirmos esquecer uma ofensa é um reflexo de que ainda não entregamos essa dor nas mãos de Deus. Deus deseja que possamos ver aquela pessoa com os olhos do perdão e da graça, e isso só acontece quando permitimos que Ele trabalhe em nosso coração. Quando colocamos nossas mágoas diante de Deus e buscamos a sua ajuda, Ele começa a curar as feridas mais profundas e a restaurar o que estava quebrado. O perdão é um ato de fé e obediência a Deus. Não perdoamos porque a pessoa merece, mas porque em Cristo nós fomos perdoados. Ao perdoarmos, estamos refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas. Em Colossenses 3,13, Paulo nos ensina: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão não depende do arrependimento da outra pessoa, mas da disposição do nosso coração de agir conforme o exemplo de Cristo. A aplicação prática dessa verdade é simples, mas desafiadora. Quando você perceber que alguém não sai de seus pensamentos, principalmente alguém que lhe causou dor, olhe para isso como uma oportunidade de Deus para liberar o perdão. Permita que o Senhor vá mais fundo em sua alma, mostrando-lhe as áreas de mágoa e de rancor que precisam ser entregues a Ele. O perdão não é uma opção, mas uma ordem de Deus para a nossa libertação. Quando perdoamos, não apenas liberamos o outro, mas também experimentamos a verdadeira paz que só vem de Deus. Isso não significa que o perdão seja fácil ou instantâneo. Pode ser que haja um processo de cura emocional, de reconstrução de confiança e de restauração. Mas, assim como José, precisamos ter a fé de que Deus usará a situação para o nosso bem e para o bem daqueles ao nosso redor. O perdão é, em última análise, um caminho para a liberdade espiritual. Ele nos liberta do peso do ressentimento e nos coloca em uma posição onde Deus pode operar e restaurar nossa vida. Por fim, lembre-se de que o perdão não é apenas para a outra pessoa, é para você também. Quando você libera os outros, Deus libera você para viver em paz. O pensamento constante sobre alguém que nos feriu pode ser a chave que Deus está usando para abrir nosso coração e nos conduzir a uma jornada de cura e reconciliação. E à medida que perdoamos, experimentamos uma renovação em nosso espírito, uma liberdade que não podemos encontrar em nenhum outro lugar, exceto na graça de Deus. O pensamento constante como sinal de propósito divino. Quando alguém ocupa nossa mente de forma constante, devemos entender que isso pode ser um sinal claro de que Deus está nos revelando seu plano divino. Em muitos casos, o Espírito Santo nos guia a focar nossos pensamentos em uma pessoa ou situação, não como uma coincidência, mas como parte de um propósito maior, onde nossa intercessão ou nossa ação pode fazer a diferença na vida dessa pessoa ou em nosso próprio caminho espiritual. Os pensamentos que Deus coloca em nossa mente frequentemente revelam seu desejo de nos usar como instrumentos para cumprir sua vontade. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, ao pensarem constantemente em outras, descobriram que estavam sendo usadas por Deus para algo maior. Um desses exemplos é o relacionamento entre Paulo e Timóteo. Paulo, o apóstolo, escreveu em 2 Timóteo 1:3:
Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo orava constantemente por Timóteo, um jovem discípulo a quem ele tinha um carinho e uma responsabilidade espiritual. Esse pensamento constante de Paulo por Timóteo não era acidental. Era a expressão do cuidado espiritual e do propósito divino para a vida de Timóteo. Paulo via em Timóteo um potencial incrível para o ministério, e por isso ele intercedia por ele com fervor. Ao pensar em Timóteo, Paulo não estava apenas mostrando uma preocupação com o bem-estar de um amigo. Ele estava cumprindo um propósito divino de preparar essa geração de líderes para a obra de Deus. Paulo sabia que seus pensamentos e orações estavam envolvidos em algo muito maior do que ele mesmo. Ele estava cumprindo a missão de Deus, em ajudar Timóteo a crescer espiritualmente e a avançar no ministério. A frequência com que Paulo pensava em Timóteo e orava por ele revela como Deus nos chama para nos envolvermos ativamente no plano divino de outras pessoas. Quando Deus coloca alguém em nossa mente de maneira constante, Ele está nos convidando a participar do seu plano de crescimento espiritual para essa pessoa. Pode ser que a vida dela dependa de nossa oração, de nossas palavras ou até de nossas ações. E mais do que orar, talvez Deus esteja nos pedindo para nos aproximarmos dela, para ajudar a guiá-la, para ser um instrumento de Deus para seu avanço na fé. Em nossa vida cotidiana, somos muitas vezes chamados a pensar em alguém constantemente, e isso pode ser Deus nos guiando para agir em favor dessa pessoa. Esses pensamentos não são meros devaneios, mas convites divinos para cumprirmos um papel específico na vida do outro. Às vezes, Deus coloca pessoas em nossas mentes porque Ele deseja que intercedamos por elas em oração, como Paulo fez por Timóteo. Outras vezes, Ele nos chama para agir, para oferecer apoio ou orientação, ou até para falar uma palavra de encorajamento que possa mudar a direção da vida dessa pessoa. Deus nos usa através dos nossos pensamentos. Os pensamentos não são apenas algo que ocorre dentro de nossas mentes. Eles são uma maneira pela qual Deus nos move. Eles nos mostram onde devemos estar atentos, onde devemos investir nosso tempo, nossos recursos e nossa energia para a sua obra. Pensar em alguém constantemente pode ser o primeiro passo para nos alinharmos com a vontade de Deus para essa pessoa, ajudando-a a crescer espiritualmente ou a superar desafios. Pode ser que, por meio de nossos pensamentos e orações, possamos desbloquear um caminho para o plano divino se cumprir na vida de alguém. Essa verdade nos desafia a olhar para os nossos pensamentos com mais atenção e discernimento. Se você tem pensado frequentemente em alguém, não despreze isso como algo simples ou passageiro. Pergunte-se: por que estou pensando tanto nessa pessoa? O que Deus quer que eu faça? Ele está me chamando para orar, interceder ou até mesmo agir de alguma forma. O pensamento constante é muitas vezes a preparação para algo maior que Deus está prestes a fazer. Através desses pensamentos, Ele está revelando o seu propósito e nos chamando para cumprir essa missão. Paulo, ao pensar em Timóteo, não apenas orava, mas também ensinava e guiava o jovem discípulo, fortalecendo-o para os desafios que ele enfrentaria. Ele sabia que a obra de Deus não era apenas sobre si mesmo, mas sobre o avanço do reino, sobre a preparação de novos líderes que iriam continuar a obra de Cristo. Assim como Paulo, somos chamados a investir nos outros, a estar presentes na vida de quem Deus coloca em nossos pensamentos. Não devemos ver nossos pensamentos como algo superficial, mas como um sinal claro de que Deus está nos chamando a agir em favor de alguém. A aplicação dessa verdade é simples, mas profundamente transformadora.
Quando alguém não sai de seus pensamentos, é essencial entender que isso pode ser parte de um plano divino. Deus pode estar revelando algo a você, seja um propósito para ajudar essa pessoa, orar por ela, ou até mesmo convidá-la para um novo passo em sua jornada espiritual. Você não está pensando nela por acaso. Esse pensamento pode ser a maneira que Deus escolheu para tocá-la, para fazer com que ela experimente a sua graça de uma maneira nova. E ao responder a esse pensamento com fé e ação, você não só ajuda a outra pessoa, mas também se alinha com o propósito divino de Deus para a sua vida. Quando pensarmos em alguém de maneira constante, devemos perguntar a Deus: o que está por trás desse pensamento? Como posso ser parte do seu plano para essa pessoa? Muitas vezes, o simples ato de orar por alguém, de dedicar um tempo para interceder por suas necessidades, pode ser o início de algo grandioso que Deus está prestes a fazer na vida dela. Nosso papel, ao pensarmos e orarmos por alguém, é confiar que Deus está usando nossas orações, nossas ações e até nossos pensamentos para realizar sua obra. É importante entender que, ao pensarmos constantemente em alguém, não estamos apenas sendo chamados para interceder ou agir, mas também para participar ativamente do plano divino de Deus. Deus nos chama a ser colaboradores no seu reino. E nossos pensamentos frequentemente nos guiam para as pessoas com as quais Ele deseja que trabalhemos. À medida que oramos e pensamos em outras pessoas, estamos ajudando a avançar o plano de Deus para elas e para o seu reino. Quando Deus coloca alguém em nossos pensamentos de maneira constante, devemos estar prontos para cumprir sua vontade, seja orando, ajudando ou até mesmo ensinando. Isso nos coloca em um papel ativo na obra divina e é uma oportunidade para viver de maneira mais profunda o propósito que Deus tem para nós. Pensar em alguém é mais do que uma simples lembrança. É um convite de Deus para ser parte de sua missão para aquela pessoa, ajudando-a a avançar no plano divino que Ele tem para ela. Em resumo, pensar em alguém constantemente é um sinal claro de que Deus está nos chamando para orar, interceder e agir. Ao pensarmos nessa pessoa, estamos cumprindo um propósito divino que pode transformar a vida dela e a nossa própria vida. Não subestime o poder de um pensamento guiado por Deus. Quando Ele coloca alguém em sua mente, está lhe dando uma oportunidade para fazer parte de um plano maior. O plano de resgatar, restaurar e levar alguém mais perto de seu propósito eterno. Ao longo desta jornada de reflexão, aprendemos que nossos pensamentos têm um poder muito além do que imaginamos. Quando alguém ocupa constantemente nossa mente, Deus pode estar nos chamando a algo maior. Talvez Ele nos esteja convidando a orar, a interceder, a perdoar ou até a agir de forma prática para transformar a vida dessa pessoa. A cada pensamento, somos lembrados de que somos instrumentos no plano divino de Deus, sendo usados para tocar o coração de outros e para cumprir o propósito eterno que Ele tem para todos nós. Assim como Paulo orou por Timóteo, como Jesus olhou para as multidões com compaixão e como José, com coragem, perdoou seus irmãos, somos chamados a viver com atenção, compaixão e vigilância, cumprindo o plano divino. Nossos pensamentos, guiados pelo Espírito, podem nos levar a ações de perdão, amor, intercessão e restauração, mostrando o quanto Deus se importa com cada vida e como Ele deseja usar a nossa para fazer a diferença. Por fim, lembre-se de que cada pensamento em alguém não é apenas uma coincidência. Pode ser um convite de Deus para entrar na brecha, para agir em seu nome e para ajudar aqueles que estão em nosso coração a avançar no plano divino que Ele preparou para eles. Que possamos ser sensíveis à voz do Espírito e agir com fé,
sabendo que em cada pensamento Deus tem um propósito, que Ele nos use para levar cura, esperança e transformação ao mundo ao nosso redor. Que Deus abençoe seus corações, guiando-os em amor, perdão e sabedoria para cumprir seu propósito divino. Em nome de Jesus, amém.